Na última lição, eu deixei vocês no suspense. Hoje vamos responder todas as perguntas que fizemos. Sem demora, vamos direto ao assunto. Seria bom que você pegasse um papel e uma caneta para anotar algumas partes do estudo de hoje para você poder comparar. Nós terminamos o último estudo falando sobre o quarto animal, espantoso e terrível, que tinha 10 chifres, mas que um pequeno chifre surgia. É exatamente sobre esse pequeno chifre que vamos falar hoje. Vamos começar com 4 características para identificar esse pequeno chifre. Primeiro, surge da Europa Ocidental, entre o resto dos chifres. Está em Daniel 7:8. Número 2, ele é pequeno. Também Daniel 7:8. Número 3, surge depois que as 10 tribos da Europa estão estabelecidas. Daniel 7:24. Número 4, destrói outros chifres ou nações. Está em Daniel 7:8. Número 5, é diferente dos outros 10 poderes. Daniel 7:24. Número 6, um homem falaria pelo pequeno chifre. Está em Daniel 7:8. Característica número 7, proferiria palavras contra o Altíssimo. Se encontra em Daniel 7:25. Característica número 8, perseguiria o povo de Deus. Se encontra em Daniel 7:25 também. Característica número 9, reinaria por 1260 anos. Por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Também se encontra em Daniel 7:25. Profeticamente falando, um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos e a metade de um tempo, a metade de 1 ano, ou 6 meses. Baseado no calendário de 30 dias usados pelas escrituras antigas, 3 anos e meio são 1260 dias, como aprendemos na lição 16. Se você não se lembra, escuta a lição novamente para te ajudar a entender melhor. O livro de Daniel e Apocalipse refere a esse poder de tempo 7 vezes, usando frases diferentes para representar o período em que esse poder governou. E a última característica, número 10. Este poder cuidará em mudar os tempos e as leis. Está em Daniel 7:25, indicando uma tentativa seria feita para mudar a lei de Deus. Uma observação: quando o cristianismo permanece fiel à palavra de Deus, a igreja é uma fonte de luz, graça e bênção. Mas quando os cristãos perdem a fidelidade à Bíblia e permitem que a verdade bíblica seja ofuscada por tradições, falsas doutrinas e regras de igreja, a igreja não pode cumprir a posição que Deus a chamou. Ao longo da história, tem havido momentos em que a igreja tem deturpado a palavra de Deus, muitas vezes com resultados desastrosos. Reformadores protestantes como Martinho Lutero, João Calvino e João Knox estudaram o livro de Daniel. Eles identificaram o papado romano como o poder do chifre pequeno. Historicamente, a cidade do Vaticano tem sido vista por muitos como preenchendo as marcas de identificação do chifre pequeno de Daniel 7. Existe alguma validade para esta conclusão? Vamos agora comparar as 10 características bíblicas com a história para ver se encaixam a essa conclusão. Número 1. O Vaticano surgiu na Europa Ocidental. Número 2. O Vaticano é uma pequena nação. 3. O Vaticano surgiu depois das outras 10 nações. O resto dos 10 reinos foi estabelecido em 476 d.C. O Vaticano chegou ao poder político total em 538 d.C. Número 4. O Vaticano conquistou 3 nações à medida que se aproximava do poder: os Hérules, os Vândalos e os Ostrogodos. Todos os 3 reinos foram arrancados pela raiz. Eles desapareceram da Europa. Número 5. O Vaticano é diferente das outras nações, porque é um poder político e religioso. Número 6. Daniel disse que o pequeno chifre havia olhos como os de um homem. Isso está em Daniel 8. Então haveria um homem vendo este poder. Número 7. A Bíblia define blasfêmia como uma pessoa que afirma ter a capacidade de perdoar pecados, isso está em Lucas 5:21, ou uma pessoa afirmar estar no lugar de Deus, isso está em João 10:33.
O Vaticano blasfema contra Deus, afirmando ter o poder de perdoar pecados e reivindicando as prerrogatórias de Deus. Em 1870, o Concílio Vaticano declarou que o Papa era infalível sempre que falava de sua posição de autoridade papal. Número 8. O Vaticano tem perseguido cristãos que acreditavam na Bíblia ao longo dos séculos e é responsável pela morte de milhões de pessoas. Número 9. O Vaticano obteve o poder supremo em 538 d.C. e reinou até 1798, um período de exatamente 1260 anos. Em 1798, o imperador Napoleão levou o Papa Pio IV em cativeiro e o Vaticano perdeu seu status de poder civil autogovernado. Essa foi a ferida mortal profetizada em Apocalipse 13, 3. Número 10. O Vaticano tentou mudar a lei de Deus, substituindo o domingo para o sábado bíblico, removendo o segundo mandamento de seus ensinamentos originais e dividindo o 10º mandamento em 2 mandamentos separados. Agora vamos às perguntas. Quão influente será o papel do chifre pequeno nos últimos dias do planeta? Apocalipse 13:3 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A primeira besta, ou nação de Apocalipse 13, e o chifre pequeno de Daniel 7 são a mesma entidade. Observe as semelhanças. Ambos falam blasfêmias e ambos perseguem o povo de Deus e ambos governam por 1260 anos. O mundo inteiro será tão influenciado por esse poder que aqueles que não receberem a sua marca não serão capazes de comprar ou vender. Isso está em Apocalipse 13:17. Todos no planeta, com exceção daqueles que permanecem fiéis a Deus, adorarão este poder. Encontramos isso em Apocalipse 13:8. Pergunta número 2. Como algo pode estar errado quando parece ser tão bom? Provérbios 14:2 diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. William Shakespeare escreveu certa vez: Tudo que brilha não é ouro. Embora seja sem dúvida verdade que a cidade do Vaticano representa muito do que é bom e correto, muitos outros ensinamentos dela se desviam da verdade da Bíblia. E esses desvios não são insignificantes. Olhe só. O Papa Pio XII, em discurso na Universidade Gregoriana, em dia 17 de outubro de 1953, disse as seguintes palavras: Somente a Igreja é a entrada para a salvação. Somente ela, sozinha e sob a proteção e orientação do Espírito Santo, é a fonte da verdade. Enquanto Roma ensina que a salvação vem através da fé em Cristo, ela não ensina que a salvação vem através da fé em Cristo somente. A Igreja de Roma insiste que salvação vem também pelos sacramentos e indulgências da Igreja Romana. A Igreja de Roma alterou os 10 mandamentos. Roma substituiu a observação bíblica do sábado com a santidade do domingo. Isso está em Catecismo da Igreja Católica. Removeu o segundo mandamento de Deus de seus ensinamentos oficiais, combinando-o com os primeiros mandamentos, e dividiu o 10º mandamento em 2 mandamentos separados. O Vaticano ensina que a confissão de pecado deve ser feita ao sacerdote, isso está também no Catecismo. Enquanto a confissão ao sacerdote em nenhum lugar está ensinado na Bíblia, e ataca o centro do ensino bíblico que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Isso está em 1 Timóteo 2,5. O Vaticano encoraja a oração aos santos falecidos, também no Catequese. Em contraste, a Bíblia ensina que os mortos não sabem coisa nenhuma. Isso está em Eclesiastes 9,5. Nenhuma quantidade de oração para um morto pode ser útil aos vivos. Jesus nos ensinou a orar ao Pai em seu nome. Isso se encontra em Mateus 6,9 e João 14, 13 e 14. Essas e muitas outras ideias antibíblicas demonstram que os ensinamentos de Roma não edificam a fé na Bíblia ou em Jesus como Salvador do mundo. Em vez disso, elas enfraquecem a Bíblia e estão em oposição aos ensinamentos de Jesus. As igrejas normalmente não começam com a intenção de deturpar a palavra de Deus. Na verdade, na maioria dos casos, aqueles que estão ensinando doutrinas antibíblicas não sabem que estão fazendo isso.
Quando a verdade da Bíblia é rejeitada, as igrejas só podem oferecer ao mundo um evangelho repleto de inconsistências e imprecisões. Tais erros não são inofensivos e alguns são perigosos e enganosos. Os falsos ensinamentos também deturpam o caráter de Deus, dificultando que as pessoas entendam verdadeiramente a graça e a misericórdia de Deus e a beleza do dom da vida eterna. Pergunta número 3. Onde nossa fé deve ser dirigida em preparação para o retorno de Jesus? Encontramos em Atos 16:31 que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A fé em Cristo demonstrada por uma conexão a todo momento com Ele preparará qualquer pessoa para viver uma vida celestial, prontos para a segunda vinda de Cristo. Número 4. Como uma pessoa pode esperar ser fiel a Deus em um tempo em que todo o mundo segue essa entidade? Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E em Gálatas 2,20 diz assim: logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Jesus se compromete a viver na vida de todos os que se entregam sem reservas a Ele. Quando sua vida é dada a Cristo, você tem a garantia de que seu poder te preenche, direciona e mantém. Ninguém é deixado para lutar contra o poder do mal por conta própria. Jesus, vivendo sua vida em você, permite que você viva a vida de fé e vitória. Através do poder do Espírito Santo, você pode viver uma vida de entrega hoje. Você está disposto a seguir a Jesus onde quer que Ele esteja e permitir que a Bíblia seja a base para a sua fé nele?